E aí é com grande honra que a gente vai dar início a esse podcast para quebrar um pouquinho do padrão. É um cara que não só admiro, como é parceiro, amigo, quase casados também. A abertura desse podcast com a pergunta do seguinte: quem é Cleve e o que foi que te levou a ser pai? Acho que como todo empreendedor, como todo intraempreendedor, você é meio que desacreditado no começo, todo mundo te chama meio de louco. Se você não vai chegar nisso, isso aí não é pra você e tal. Como é que tu vê a questão de um gestor? Qual é o posicionamento que um gestor hoje tem que ter? O que tu olha e diz assim, isso aqui não pode faltar. Ou melhor, o que é que tu acha que falta hoje no posicionamento de muitos gestores dentro dos negócios? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui no canal, o primeiro de muitos, onde a gente vai fazer algo disruptivo, e o cenário que vocês estão vendo hoje é só o início de uma grande era, de uma nova temporada que a gente está trazendo aqui para o nosso canal. A ideia é a gente trazer algo literalmente disruptivo com empresários, caras que pensam fora da caixa, mulheres e homens que pensam fora da caixa, no sentido de que pode sair do absoluto zero para escalar grandes negócios, ou quem já pegou um negócio, fez um M&A, ou fez algum tipo de compra de empresa, e como ele transformou isso escalável. E a ideia é trazer isso para que vocês possam ter esse tipo de acesso. E aí é com grande honra que a gente vai dar início a esse podcast, para quebrar um pouquinho do padrão. É um cara que não só admiro, como é parceiro, amigo, quase casados também. E eu estou trazendo aqui com primeira mão para poder participar e fazer essa honra junto comigo. Então, eu queria apresentar para vocês nosso amigo e grande parceiro Kleber, fazer a apresentação desse cara que é gigante demais. Esse cara me ajuda, me direciona em muitos pontos, tá? Mas Kleber nada mais é do que o cara que já faturou só 20 milhões. 20 milhões em seguradoras, corretoras. Além de tudo, já também fez parte do meio de contabilidade. E o principal, que é o que muitos gostam, tem um sonho de ser. E inclusive foi um sonho para ele, e foi de ser pai. Então, amigo, faça as honras. Eu queria fazer já a abertura desse podcast com a pergunta do seguinte: quem é Cleve e o que foi que te levou a ser pai? Cara, a pergunta é massa. Vamos lá. Quem é Kleber? Cara obstinado, sem dúvida nenhuma. Um cara focado no resultado. Um cara que teve uma trajetória que inicialmente, eu acho que como todo empreendedor, como todo intraempreendedor, você é meio que desacreditado no começo, todo mundo te chama meio de louco. Se você não vai chegar nisso, isso aí não é pra você e tal. E foi meio disruptivo. Mas isso no campo profissional. Mas trazendo como pai, cara, eu acho que é meu calcanhar, é meu tendão de Aquiles, sabe? Lívia é meu sonho realizado e projetado. E isso me traz um combustível. Ser pai cara, me deixa sem palavras. Poucas vezes eu fico sem palavras, sabe? Mas assim, você fica. Você tenta mensurar, assim, E e. não consegue. Não, é imensurável. Primeiro por conta. Ela é a minha realização, a minha maior realização, né? Qualquer feito que eu tenha, não se compara ao ato de ser pai. Mesmo muitas vezes estando ausente por conta da agenda, da correria e tal, mas não é uma herança. A herança, beleza, é fácil de fazer. Se você deixar um carnê de dívida, já é herança, né? Mas a gente tá falando de legado, entende? Mas, E isso é grandioso. Enfim, agora, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Que a galera, quando fala, sou pai e de onde eu saí, para onde eu cheguei, foi o meu propulsor, foi o que me motivou. Se eu fazia 10, eu passei a fazer 20. Se eu fazia 20, eu comecei a fazer 40. Na tua visão, por que isso acontece? Por que ser pai te instiga a chegar em lugares que antes tu não conseguia chegar? cara, eu acho que nesse sentido, nem tanto, né? Lívia não me motivou a isso, porque eu realmente eu sou o cara do copo meio cheio, eu nunca tá Vazio. meio copo vazio, entendeu? Eu sou o cara do copo meio cheio. E tudo que eu fiz, eu sempre caí de cabeça, né? Tem gente que acredita em horóscopo, né? Fulano é geminiano, fulano é de Libra, né? Eu não tô falando isso aí. Quem acredita, massa, tá? Pode ficar à Cada vontade. um com as suas crenças. Não, né? Limitante ou não, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu sempre fui o cara do copo meio cheio. Uhum. Então, o que Lívia me trouxe foi um propósito. Pra quê? Porque o número eu já percorria ele. O Uhum. resultado eu já percorria ele.
perseguia e percorria, porque eu acho que quando você fala percorrer, é você do zero, você ir para o 10, você ir para o 100, você ir para o 1000, e, cara, e daqui para frente. Por quê? Porque, como eu falei, é a construção do legado. A minha filha olhar e dizer assim, cara, meu pai já fez isso. Empreendendo, intraempreendendo, né? Você, mais do que ninguém, acompanha e vê a correria, às vezes ligação, a falta bicho, eu vou te mandar agora, vou te mandar uma mensagem E agora. passar uma semana. Ele passa- Entende? E você, diante de um novo projeto, toma combustível e vai. E... Mas eu acho que é isso, não é a herança, é o legado, é o que ela poder chegar e dizer, cara, meu pai foi um cara que não desistiu. Meu pai foi um cara que conseguiu esse resultado aqui e que muita gente próximo ou até com possibilidades maiores do que ele não conseguiu e meu pai conseguiu. Agora, Lívia, quando a gente tá conversando com ela, inclusive você já me disse algumas vezes, né? Ela chega, papai, quanto é que tá rendendo esse mês, né? Pra saber quanto é que pode tirar. Então, eu acho que isso aí é muito massa, velho. Eu acho que o teu posicionamento, ele é válido pra muitos pais, né? Eu acho que, como tu vem criando, eu acredito que vem muito de como tu foi ensinado, né? Pelos teus pais Sem também. dúvida. Mas, massa, eu acho que, assim, isso é um pouco da referência do que vocês puderam entender aí de se vocês pretendem se tornar pai, né? Acho que Kleber é uma boa referência. Quem sabe a gente não abre aí um infoproduto, uma consultoria, assessoria para ensinar de como é que é ser pai, né? Cara, tem um cara que eu ganhei um livro dele, de um irmão meu, né? E Marcos Piangers, eu acho que é esse o escritor. E ele é o escritor do livro Pai Pop. Hum, Cara, eu acho que mesmo que eu conseguisse traduzir o sentimento de ser pai, de ensinar, de ser parceiro, porque não se trata só do dinheiro, mas o dinheiro é massa, uhum, entende? Um exemplo claro que eu tenho disso é o seguinte, só fugindo do contexto, mas voltando, às vezes a gente tá cozinhando, eu uhum, gosto de cozinhar, às vezes ela tá cozinhando e ela chega, pai, como é que faz isso? E não é eu ir lá fazer, é eu ensinar ela a a fazer. fazer, Massa. entende? E quando a gente fala sobre dinheiro, ela tem uma porrada de cofrinho. Por quê? Porque eu nunca ensinei a ter mesada, ela tem salário, Então, ela, para receber, ela tem que ela trabalhar. tem que trabalhar. Hum, O- Ali é fruto de algo que ela constrói. Eu sei que se for na linha da meritocracia, o valor do trabalho dela tá, da mão de obra dela, tá bem aquém do produto que ela me entrega, tá? Mas vamos lá. O que é que acontece? Não se trata disso. Se trata dela saber o valor que tem aquilo ali. uhum, Recentemente, é, são dois momentos. Um mais antigo, ela era bem pequenininha e ela tava com um suporte de prato. Esse dia foi que eu entendi que era suplar, que era o suporte do prato. E ela dizia que era uma pizza. E ela chegou para vender a pizza a meu pai, chegou para vender a. E ela, vovô, quer pizza? Ela nem pronunciava direito. Então ela chegou e pai pagou. O pai pagou, ela não entregou. Aí Ah, ela. mas- Aí o pai, não, você tem que me vender. Eu Esta disse, no Natal, não, não. vô, não, é presente. Ah, Se só quer comprar, compra outro. ah, Entendeu? velho. Então, assim, cara, a gente sempre tentou mostrar a ela que o dinheiro ele é uma troca. Eu entrego qualidade naquilo que eu tô fazendo, mesmo com toda brincadeira, com toda ludicidade. Mas, assim, eu sempre tive uma preocupação muito grande. Meu pai é um cara, um ótimo administrador. Meu pai conseguiu fazer uma vida confortável um pouco, Uhum. né? E muitos trilharam a carreira que ele teve, tiveram as mesmas oportunidades e não conseguiram um terço. E hoje meu pai, graças a Deus, desfruta de um, de um conforto financeiro. Trazendo esse contexto do meu pai como administrador, eu queria sempre eu ouvi essa no podcast o seguinte: se eu for 10% que meu pai foi, se eu for 20%, não, pô, e se eu for 110% que meu pai foi? Uhum. Ele não vai querer que eu entregue só 10%. Entende? Sim. Então, assim, cara, eu vou ser 110, eu vou ser 120 que meu pai foi. Não, eu vou chegar ao máximo que eu puder, eu vou dar sprint, eu vou dar o custo e até o final. E eu acho que foi isso. Eu não sei, a criação é difícil porque é dia a dia.
né? E vem todos os fatores externos para influenciar. Mas assim, Sim. eu tento o máximo possível trazer para perto, tento o máximo possível ensinar um pouco o que é dinheiro, o que é literalmente gerir e principalmente, cara, uma coisa que eu tento fomentar muito nela, além do dinheiro, é o network. A gente saiu esses dias, estava a gente estava junto Pois e é. ela tava, não, quando ela foi pro parquinho e tal, Ah, sim, e sim. eu cheguei para ela, se você tem que fazer uma amiga. É, né? Entende? E ela foi lá, tal, fale, se apresente, diga quem você é, tal. E foi ali, ela foi andar de patins e tal, e a gente trocando ideia, enquanto a gente trocando ideia, eu observando. Quando a gente chegou em casa, fui dar banho e tal, ela chegou pra mim e disse, papai, hoje eu conheci três pessoas, uma da minha idade, duas, uma mais nova e um bem pequenininho. O pequenininho eu pude ensinar um pouquinho a ele, porque ele não sabia mexer com isso, com aquilo outro. Mas a menina que era da minha idade, ela não sabia, ela não estava tão confiante andando de patins. Uhum. E eu senti que depois que eu dei umas dicas a ela, não sei o quê, Então já embora tá ela indo pra seja liderança. iniciante, entende? Ah, Por quê? Porque a gente tem que entender que, cara, o exemplo arrasta. Então, é, eu não sou um cara de chegar e eu já chamo a atenção pelo tamanho, né? Pela largura e o tamanho chama a atenção. O pra peso passar na porta é estreito, tem que emagrecer. não, isso é problema meu, viu? Então, a gente, eu sempre tento ter um algo a mais. Se é um relacionamento, eu sou um cara muito intencional e eu tento Uhum. passar muito isso para ela. Talvez o maior legado que eu consiga deixar é que o resultado dela vem através de pessoas e ela cuida de pessoas e pessoas trazem resultados. E ela cuida das finanças e as finanças proporcionam a ela conhecer mais pessoas através de uma viagem, de um restaurante, conhecendo novas culturas, enfim. Eu acho que é isso. Meu pai tentou fazer isso comigo a vida toda. Eu tive esse exemplo dentro de casa e eu estou tentando passar os 110% para ela. Massa, massa demais. E eu acho que assim, o teu posicionamento quanto pai vem muito do teu posicionamento profissional também. Que eu acho que é Hum. aquele famoso ditado, diz assim, ah, mas a gente não mistura o profissional com a amizade. Eu acho que não tem como fazer isso. Não. E eu acredito que o fator de como você se posiciona como pai é como você se posiciona como um profissional também. Que entra a parte de princípio, teus valores, caráter. E aí eu queria te perguntar o seguinte, diante de todo o trabalho que tu já tivesse, todo o repertório que você tem hoje, de 20 milhões já faturados, e olhar se não foi mais, que a gente está sendo modesto aqui, tá? Dentro da corretora, dentro da seguradora, e os outros negócios hoje que tu faz como empreendedor, como empresário, como um intraempreendedor também, é, como é que tu vê a questão de um gestor? Qual é o posicionamento que um gestor hoje tem que ter? Que tu olha e diz assim, isso aqui não pode faltar. Ou melhor, o que é que tu acha que falta hoje no posicionamento de muitos gestores dentro dos negócios? Cara, são dois fatores primordiais. Eu acho que a cultura traz a personalidade do gestor que eu preciso. E quando eu falo personalidade, não posicionamento, tá? Tá. Então, se eu tenho uma cultura, você tira por empresas que têm uma cultura agressiva. Então, suponhamos, uma Ambev da vida, Hum, uma Coca-Cola da vida. Por quê? Porque ela tem uma cultura de volume, de volumetria muito alto, hum, entendeu? E de massividade nas vendas. Então, é aquela vamos pra cima, time, uhul, uhul. Eu não sou muito esse cara do grito, eu não sou muito esse cara do. gosta de ser coach, né? É, Gosta de ser coach, né? vamos evitar o eu perder meu réu por imagem, digamos assim. Então, mas recentemente eu tive uma conversa com um cara que eu sempre tive uma visão muito massa sobre a inteligência dele e o ponto de vista dele. E ele me falou uma coisa, e ele também não é adepto a essa questão, mas assim, ele me trouxe uma visão de uma pessoa muito próxima a ele, Hum, que uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa com cognitividade massa, com um nível de aderência muito grande à informação, que é muito difícil hoje, mas que ela foi para um evento técnico e no final do evento técnico, o que preencheu ela foi um evento desse Uhul aí e tal, e hum, para a gente ver que o perfil dessas pessoas, de pessoa para pessoa, tem lógico, tem essa variação. Eu acho que algumas pessoas precisam disso, sabe? Como forma de combustível e tal. Eu acho que a minha automotivação
vem através de um sonho, vem através de um objetivo. E tem gente que não consegue só visualizar o sonho, é só mentalizar o objetivo. Tem gente que precisa daquele empurrão, do Uhum. grito, vamos, você vai conseguir, vamos lá, você tá perto, tal. Cara, é massa ouvir uma mensagem como essa. Eu às vezes escuto muito para me poder entender o time do meu time, entender o Uhum. time do negócio que eu tô inserido. Mas eu acho que essa linha, essa pegada coach, essa pegada vai muito da cultura, né? E eu não, vamos lá, vou refazer minha fala. É, para depois não ser Mas tu não acha repetitivo. que a questão do cara que é coaching, nada contra, né? Mas, enfim, cada um ganha seu dinheiro. Aham, como que é? É, exato. Ou Então, não? tu quer entrar nesse mérito? Não, vamos seguir a Ó, linha é do o raciocínio. primário, pô. Mas tu não acha que esse fator do cara que é coach vai lá, consegue captar a atenção da galera, consegue reter a atenção dela, e aquela galera vai lá, diz, caraca, eu saí de lá vidrado, pisei em brasa e o negócio aconteceu. Não acho, né, porque a gente tá vivendo uma geração, um período mais carente, a galera que tá escassa emocionalmente. Cara, eu acho que todo mundo tem uma cicatrizinha aí, né? Todo Hum. mundo tem um like soltando na bolsa. Inclusive o meu tá aqui. É, todo mundo tem uma letrinha ali, como diz uma pessoa. E é a pizza. É, vou pegar pizza agora. 60 minutos depois. Estamos aqui, saúde. Então, voltando lá sobre a letrinha, sobre o que você falou da questão de viver um momento de pessoas emocionalmente Uhum. frágeis. Eu acho que. Eu vou tirar esse eu acho. Uma vez alguém me corrigiu sobre essa questão do eu acho. Vamos lá. A gente vê pelo modelo de contratação, indo para o profissional, tá? A gente vê pelo tipo de contratação que a gente faz hoje, mesmo uma pessoa mais sênior, Hum. ela traz muitas dessas feridas. E aí fala-se inclusive sobre salário emocional, sobre tudo isso. E eu acho que eu não tenho fé de ofício, assim como teria nossa amiga Ruth Paralax, Laura, que são psicólogas. Mas assim, vivemos um momento, eu acho que pós-pandemia, iniciamos um momento ali de todo mundo trancado, todo mundo. E isso afetou muito, tá? Existiam algumas mazelas internas, os nossos monstros internos, e a partir dali, isso é o meu pensamento. Não tem. Gente, não sou psiquiatra, não sou psicólogo. É minha. Que se vier me apedrejar, tem resposta. E tá aberto os comentários. Então, assim, eu acho que não é romantizando, porque hoje se romantiza muito a questão do TDAH, né? Eu sou TDAH, mas eu acho que não é se apoiar nessa bengala e dizer assim, ah, eu sou TDAH, então eu posso esquecer. Ah, eu sou TDAH, não tô falando disso. Eu tô falando o seguinte, é extremamente complexo. Quem convive com um sabe como é a gangorra de emoções e tudo. Então, assim, eu seria negligente dizer que a gente vive um momento. Eu tenho 39 anos, então não é um momento de TDAH, são 39 anos. Uhum. Então, quantas gerações, quantas pessoas carregam isso e nem sabem o que tem, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade e, de identificar isso e isso me potencializa em algumas coisas. Na questão da criatividade, na Mas isso é como uma pílula mágica. Que enquanto a gente tá pensando no agora, tu tá pensando 10 passos à frente. isso, porque aí já me possibilita, inclusive, tentar agilizar o processo de projeção. Né? Porque enquanto está se estruturando a ideia, eu estou pensando já no resultado que aquela ideia que está sendo discutida, como é que está daqui a 3 meses. Quem são as pessoas envolvidas, os perfis, perere, perere. Por quê? Porque eu sou hiperativo, eu não tenho déficit. Uhum. Entende? Então isso para mim foi uma dianteira muito grande, inclusive para a concorrência. Você já participou de muitas vezes a gente estruturando uma campanha, estruturando um processo, e não é algo irreal, não é algo que está sendo colocado aqui porque a gente está diante de várias pessoas que vai ser alcançado com isso, não. Mas é trazendo para a realidade mesmo, Uhum.
para que a gente possa entender que é, alguém que vem com essa engrenagemzinha a mais ou uma falha, não sei, para mim muitas vezes é esgotante. No final do dia eu tô extremamente esgotado. Então, como é que eu vou falar de uma geração que não tem, que tem essa fragilidade ou que tem, não tem essa fragilidade? Eu acho que é não se apoiar na bengala. Muita gente agora se apoia na bengala, diz, ah, porque eu sou menos favorecido, eu venho de comunidade. Cara, massa, eu conheço gente de comunidade que tá ralando, que tá aí, que não sei o quê. E, meu irmão, quer ralar, quer conseguir um resultado, não vai ser trazendo isso como um subterfúgio que o resultado vai vir. Uhum. Mas é trazendo isso como, literalmente, como algo que você possa servir de combustível. Pô, tô batalhando com um cara que estudou nas melhores escolas e eu venho de comunidade, eu venho de um lugar que não tinha estrutura e eu tô aqui e vou fazer a diferença. Eu sei que não é a realidade de muitos. Cara, eu não vou usar. Tem gente que diz assim, não fala de minoria, né? Aí a pessoa vai lá, massacra, e depois, não, mas veja, eu sou amigo de pessoas que são assim. Entende? Não tô falando isso. Eu sou filho de um cara que veio é, é, da, da pobreza muito próximo à extrema, passou fome, sabe? Mas que ralou, que batalhou, que foi funcionário público, que manteve uma família, que à base de muito custo, o cara que se formou. Então, pô, eu tenho um exemplo de casa, entende? Para você ter ideia, um pouco eu falo muito pouco sobre isso, né? Mas a minha vida, obviamente, dependeu da geração de vida do meu pai. Sim. E meu pai é fruto de um aborto mal sucedido. Então, para que eu estivesse contando a história hoje, o aborto que minha avó fez teve que não funcionar, porque senão, uma hora dessa, ó. Entendeu? Então, assim, Clevinho não existiria. não. Então, cara, por aí você já tira. Uhum. Fome. é, é, meu pai conta uma história que ele chegou a ter somente uma calça. Ele tinha que chegar em casa do trabalho, tipo, lavar rapidão e botar lá, porque senão remenda, ela tava parecendo uma calça de São João. Mais remenda do que tudo. Cara, então assim, são essas histórias que me fazem entender que você tem ideia de quantas cicatrizes meu pai não carrega? Mas Sim. se ele fosse se limitar pela cicatriz que ele carrega. Eu acho que também a gente deixa muito de ser vítima, né? Isso, E assim, total. eu compartilho do mesmo sentimento que você, porque é o seguinte, às vezes eu falo com muita gente e como a gente viaja muito, você Uhum. sabe que a gente lida com gente todo santo dia, é diversidade de pessoas. E aí um chega com Deixa eu só uma. fazer um adendo. Esse menino não come, não, ele fica só assim. Ele é fitness, vocês não É bom conhecem de ainda, criar. mas Matheus, ele é o cara mais fitness que tem aqui, né? Eu também sou fit, mas só assintomático. Aí, se vocês quiserem pegar essa dica aqui, o cara, pra passar na porta do céu vai ser difícil. É estreita, tu sabe, né? Se eu tivesse um telefone desse, o papai do céu aumenta a porta aí que eu não tô sabendo. E aí, cara, assim, eu compartilho o mesmo sentimento porque cada um chega com uma história triste e aí sempre tá terceirizando a culpa do ato de não ter o resultado. E aí eu chego pro cara e digo assim, pô, eu tenho tantos anos e o que eu consegui até agora é muito pouco porque eu sei que eu consegui além. E não foi de onde eu vim, porque assim, minha família, ela também veio do extremo, pobreza que você pode imaginar. Minha mãe teve que comer do lixo para poder sobreviver. Meu pai, até hoje, quando eu tô discutindo com ele, eu digo assim, pai, quando é que o senhor nasceu? Disse, olha, eu sei que é de São José de Belmonte, fica lá no estado São José de Belmonte, não, Pernambuco não. É Pernambuco. Pernambuco, né? Então é de São José de Belmonte pra dentro. Quem nem sabe, ele só lembra que era Barrigudinha, o nome da cidade. Onde é essa cidade? Não faço ideia. Se um dia a gente descobrir. E ele veio de lá sem instrução nenhuma. O cara não terminou nem a quarta série, não sabe ler direito, não sabe escrever o próprio nome direito. E ele chegou aqui dentro de Caruaru acreditando só em algo que estava dentro da cabeça dele. Começou a vender rosáriozinho, que era aqueles colarzinhos de coco. Começou a vender aquilo. E mesmo diante dos nãos, de todo mundo dizendo que não ia dar certo, começou a comprar as primeiras peças, vendeu aquilo, botou na cabeça que ia ter o próprio fabrico, e ele foi lá e fez acontecer. E mesmo dentro do fabrico, ele foi um cara tão obsessivo em conseguir que, dentro de todas as dificuldades, ele um dia botou na cabeça dele que ele ia ser lojista e foi lá que conseguiu. E até hoje ele não consegue nem ler e nem escrever o próprio nome. Então eu pego muito o meu pai, para mim é um dos mentores que, para mim,
o grau de instrução que ele não tem, a sabedoria que ele adquiriu só, eu acho que é divina mesmo, porque não tem como ele ter aquela sabedoria, aquele formato de pensar. E pra mim, pode ter o cara mais expert, pode ter o cara com a mentoria que for, mas ele é minha referência. Porque eu não terceirizo as minhas irresponsabilidades, a falta do meu resultado por alguém que não tá fazendo. Ou deixando de fazer por mim, sabe? Então eu aprendi isso muito com ele. E eu me coloco justamente no posicionamento que você falou. É a gente dizer assim, eu sou responsável da falta do meu resultado, no final. Eu penso desse jeito. Eu não sou a vídeo. Eu acho que a gente sofre muito com essa questão do vitimismo. E assim, eu não sei, não me recordo de quem é a frase, de quem é se é um contexto, um livro, apesar de ler muito, mas eu acho que, e aí vem minha letrinha, pode mesmo, Matheus, sei que não vai enganar a outra, não, eu sei o que é isso. Então, assim, é, a gente fica, a gente fica se perguntando, nessa frase ela diz o seguinte, tempos difíceis constroem homens fortes constroem tempos fáceis constroem homens fracos. E se a gente analisar, a gente está falando de duas gerações, né? São duas gerações, a dos homens fortes e a dos homens fracos. Então eu acho que se a gente levar em consideração isso como filosofia de vida, a gente está falando que vai piorar muito para poder chegar à nova era de homens fortes, né? E aí vem toda essa questão, porque hoje, um exemplo, contratação. Eu passei por uma situação que foi bem interessante. O cara chegou, eu estava enquanto diretor comercial de um empreendimento que eu tinha entrado como sócio, e na contratação a gente estava lá, tá? E, cara, é porque pra não falar alguns detalhes, sabe? Porque eu fico com medo de perder o réu primário. E, tipo, eu tenho medo da porra Depois a gente disso. bota o bip, eu faço corte, tá Não, ligado? eu vou tentar manter minha linha cognitiva disso aí. Não vou dar trabalho a vocês, não. Então o cara chegou lá e quando chegou, ele disse, a realidade do salário já era acima da região e tal. E inicialmente a gente sabe que no comercial a gente diminui um pouco a meta para o cara se habituar, entrar no ritmo e tal. E quando o cara, nessa fase de adaptar, na fase de entrevista ainda, ele chegou e disse assim: E quando é que eu vou ganhar 10 mil reais? E eu olhei pro cara, eu disse: Senhor, a primeira vez que eu só pensei em pagar o boleto da moto e complementar a faculdade. Aí nem ver a faculdade, nem ver a moto. Que não dava, tinha que escolher. Era um ou outro. Mas, cara, eu queria a experiência, eu queria passar por aquilo ali, então eu paguei o preço. Então, assim, hoje você fica olhando, graças a Deus, você parte da minha realidade, você vê qual é a minha realidade. Eu sou um cara bem simples com relação, não sou low profile, mas também não sou o cara que vive ostentando, que vive isso, aquilo, outro. Cara, vive uma vida bem tranquila. Mas, assim, tudo aquilo que eu posso usufruir do meu trabalho, eu usufruo. E eu fico olhando a minha trajetória. E eu fico olhando também essa entrevista. E um outro ponto foi que é o seguinte: ele chegou e disse, mas tem plano de saúde? Isso foi posterior aos 10 mil reais. Eu fiquei pensando, o cara que ganha 10 mil reais está pensando em pagar o plano de saúde? Que a empresa paga o plano de saúde? Entende? Que tipo, com Ele menos queria ele já 13º paga. terceiro, férias. Não, 14º, eu acho que ele Ah, tá, enfim. entendi. E uma Porsche Cayenne para ele poder andar no final de semana bancado pela empresa. Mas assim, tirando essa graça, tirando esse contexto, a gente vê a que nível tá. E, cara, é massa sonhar, mas o massa mesmo é realizar. Então, se eu não tiver dentro da realidade, se eu não tiver dentro dessa perspectiva, eu fico me perguntando o quanto é difícil e o quanto é frágil, trazendo a sua fala. Porque, assim, a galera de hoje não vive essa realidade, saca? E ela não são resultados muito rasos, entendeu? Hoje em dia é muito fácil você dizer assim, eu gosto muito do arrasto pra cima, sabe? Eu falo muito do arrasto pra cima. É pra baixo ou é pra cima? É pra cima, Arrasto pra pra cima. cima. Não, pra baixo é pro inferno, né? Aí, vamos pro arrasto pra cima. Tá vendo? Vocês ficam rindo aí, desconcentram o cara tem DH, eu vou ter que botar de novo a fita. Vamos lá. Falando do arrasto pra cima, a gente fica olhando a fragilidade que tem
o resultado das redes sociais, os gurus de redes sociais e tal. E isso dificulta muito, cara, no processo seletivo, porque a gente fica pensando, eu às vezes entro num processo seletivo, às vezes fico me perguntando, cara, será que esse cara tá aqui mesmo? Saca? Pô, tá. Será que ele tá idealizando isso aqui? Porque quando eu falo de valores, eu falo sobre minha realidade, entende? Você chegar e dizer assim, hoje quanto é que tu ganha? O cara vai dizer, eu ganho, sei lá, não, eu queria ganhar um salário de 2.000. Meu irmão, esse cara tá, salário de R$ 2.000. E nada contra, porque eu sei que tem gente que sobrevive com muito menos. Uhum. Mas, cara, e se eu estudar mais um pouco? E se eu conhecer mais um pouco? Sabe aquele booster? Não, os caras querem a fórmula mágica. Teve uma vez, Pulo do gato. acho que a gente estava numa reunião recente e você ouviu o cara chegar e dizer assim: Não, eu só quero o pulo do gato. Não, Porque é negócio pronto, já. não, né? É igual com meu sobrinho. Arte pra cima tá tudo pronto. Pronto, Tá? aqui, ó. Ei, tô faturando 200 mil, uhul! Cara, não É. existe isso, cara, não existe. Então, assim, todo resultado é construído através de esforço, não foi através de esforço. Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu não tô dizendo que a gente tem que carregar pedra. Não. Mas, se eu tenho que carregar pedra para ganhar dinheiro, porque eu ouvi uma frase que faz total sentido para mim: só ganha dinheiro quem soluciona problema. Sim. Solucionar para si o negócio é problema, já tá dizendo, é problema. Não é fácil. Porque se fosse fácil, não era um problema, era uma solução. É. Entende? Então, assim, os caras chegam com um suquinho, aquele refresco, né? Que eu, na minha época era Tang, mas eu não vou fazer o comercial da Tang. Kisuke, Tang. Suque, pronto, aí. Ah, Então, assim, era só chegar, mexer e tá dentro, acabou-se. Mas, cara, não é isso. A gente tá falando que a gente lida com pessoas são complicadas, são complexas, mas são pessoas que trazem resultado. Então, diante de toda essa fragilidade emocional, de toda essa cicatriz e tanto isso, a gente tem pessoas protagonistas do seu próprio resultado, sabe? uhum. E é o que me faz acreditar que nem tudo tá perdido, sabe? E eu não vou falar essa geração, não, vou falar pessoas que estão sobre esse globo terrestre, que dizem que é quadrado e outros dizem que é redondo, é, são extremamente diversos, diferentes, e eu acho que é exatamente essa pluralidade que traz algo bacana, mas que também me coloca medo. Ainda me faz acreditar as pessoas que são protagonistas, porque hoje eu tenho mais medo do que a certeza que minha filha está indo para um caminho massa, porque assim, e é por isso que eu vou fazer um overview agora, e é por isso que eu tento sempre estar mostrando a minha visão para ela. Papai, ó, isso aqui é assim, a gente tem que fazer isso. A gente, às vezes, eu venho conversando com ela, uma vez uma pessoa me repreendeu, tu fala com ela como se fosse um adulto e tal. Mas, cara, eu trato ela como eu acho que ela pensa. Às vezes, óbvio que eu tenho que tratar com uma criança de 7 anos, eu tenho que baixar, eu tenho que mostrar autoridade como pai. Mas, assim, é, é ela entender, é ela ter uma linha cognitiva de distinguir, de ouvir, distinguir, raciocinar e a partir daí tomar como ação. Entendi. E não, hoje tem muita gente que nem te ouve, a gente não tem uma escuta ativa, Uhum. né? Porque o cara tá acostumado ali na telinha do YouTube, Acelerado. dopamina, 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 dopamina. E, cara, eu sou um cara que depende de dopamina, né? Meu cérebro produz muito pouco. Então, se eu me deixar levar pelas redes sociais, se eu me deixar levar por isso, cara, eu não produzo. Então tem hora que eu literalmente tenho que colocar o telefone no modo avião, tentar boto uma música alta no ouvido e vou pra cima. Mas a maior parte das pessoas que eu conheço, seja de que geração for, que eu vejo que tem essa fragilidade, eles têm uma dependência muito grande de redes sociais. Uhum. Entende? E veja, não tem nenhum problema. Mais uma vez, isso é clever. Pra mim, falta produtividade. Eu não vou conseguir chegar no meu objetivo se eu perder muito tempo, se eu passar muito tempo, eu vou refazer, passar muito tempo consumindo isso e estando ali. Embora, como eu já disse a você, e tem isso aí em outros podcasts, em outras entrevistas, que eu acredito sim no digital, tá? Eu não estou falando isso, mas eu acho que tudo é ponderado. Eu acho que você tem que buscar o resultado ali dentro e não ser um dependente daquilo ali. É como se hoje o digital fosse uma muleta para a maior parte da galera, né? Porque como tá sofrendo aquele estímulo e de toda forma a gente sabe que toda rede social ela provoca a fazer isso, é para que não saia de dentro da própria rede social, né? Então, Ah, para cada conteúdo
Quantas vezes a gente não tá em casa, a gente tá conversando alguma coisa e a gente discute sobre alguma coisa, quando você abre o telefone e tem lá o conteúdo voltado sobre aquilo que a gente tá conversando. Então eu acredito que pela a geração, pelo momento que a gente tá vivendo, é gerando esse estímulo que inclusive faz com que a galera fique presa lá. Pensando nesse quesito, Cláudio, de que tu traz muito forte essa questão de como a gente se posiciona quanto à visão de um próprio gestor. O que é que tu acha que uma liderança, independente do negócio, é, quais as características? O que é que um cara como líder tem que assumir? Qual é o papel dele? Quais são as ferramentas, as artes, as skills que ele tem que ter dentro da cabeça dele funcionando para ele poder ter ele se assumir líder de um negócio? Cara, primordialmente ele tem que ser um solucionador, Massa. tá? Ele tem que ser um solucionador. Quanto maior for o problema, mais grana entra no teu bolso. Porque o cara que tem um problema muito grande, ele está disposto a pagar para que alguém solucione, ou para ter o norte de como solucionar. Uhum. E a partir daí, você entende que escalar é um pulo. Por quê? Porque eu tenho que entender como é que eu faço para solucionar aquele problema em outras pessoas. Mesmo que tendo suas especificidades ali e tal, mas eu acho que é primordialmente ser um solucionador. Segundo, ele tem que ter, cara, eu acho que ele tem que ter protagonismo, porque eu não conheço nenhum líder que tenha deixado alguém assumir a frente para ou que empurre, vai, sabe? Faz aí por mim. É, cara, vê, mais uma vez, liderança é posicionamento, não é cargo, tá? Eu conheço diretores, eu conheço donos, certo? Eu conheço presidente, eu conheço, e não, eu não tô falando do nosso amigo, companheiro, eu tô falando de presidente você presa, você presa, você... Aí, eu falo de pessoas que estão à frente de corporações que têm um faturamento considerável, certo? Mas que não tem posicionamento. E que quando você chega lá, eu acredito, não acredito em sorte, eu acredito em resultado. Mas quando eu vejo um cara desse, eu vejo que foi sorte. Mas o engraçado é que ele exige aquilo que nem ele tem, né? Cara, mas é aí onde tá. Eu fico me perguntando o seguinte: aí é viver Alice no País das Maravilhas, né? Aham. Porque eu vou ter o coelho que tá ali, eu tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado, sabe? E decapitem, corta as cabeças. Cara, mais uma vez, se eu não sei o que eu cobro, se eu não tenho protagonismo, se eu não soluciono problemas, Hum. e esse cara tem a grana para pagar para fazer isso, ele tem que no mínimo ele tem que ter um norte, tem que ter nexo. Porque como é que eu vou entender qual é o problema? Entende? Uhum. Eu não sei, é faturamento, às vezes nem é faturamento, cara. Entende? Às vezes eu acho que o cara foi plantado ali naquela cadeira. Pegando um gancho, que foi um ponto que a gente, inclusive, há poucos dias a gente estava procurando solucionar, e acho que isso vai bater muito de frente com essa questão da liderança. Vagar, peste. O negócio pra gente resolver. Ah, Aí daí não toque em nome de ninguém, não. Não, pode ficar tranquilo, não vai ter nome de ninguém aqui. É ilícito. Eu acho que é. Então deixa pra É lá. lícito e acho que É convém. lícito. Ou pode ser, nem tudo é lícito, mas nem, aliás, tudo me é lícito, né? Mas nem tudo Eu me sou convém. inocente. Eu vou deixar bem claro aqui. Eu não sei o que ele tá falando. E eu não tomei meu medicamento. Sim, tá falando. Quando a gente pega essa galera que acha que assume aquele papel de liderança, é o cara que chega ali na empresa, e entende sobre perfil comportamental, essas paradas e tal. Mas e o cara que ele é centralizador? Quer me fuder. Vamos lá. Não, você sabe que a gente tá lidando com isso todo santo dia. O cara tá faturando 400 pau, quer faturar R$ 1 milhão, mas o cara não desmama o negócio. É, como é que o que tu enxerga sobre isso? Qual a dificuldade da gente conseguir fazer essa desmamentação desse cara do negócio? Pra descentralizar. Porque, primeiro, tu acha que isso é benéfico? O cara diz assim, eu resolvo tudo, ou só funciona se eu fizer, e se eu não fizer, dá errado. Tu acha que isso é benéfico pra empresa em si? Eu vou ser mais sério agora na resposta para parecer, né? Mas assim, centralizar nunca vai ser o caminho.
tá? Para mim nunca é o caminho. Eu sou muito bom em delegar. E todo mundo entende quando eu estou delegando. Então, assim, tem como você fazer isso? Não necessariamente eu preciso gritar e levar o tom. Você nunca me viu gritar, mas você entende que quando eu. Ó, isso aqui é assim. Sim. Então, me posicionar, mais uma vez, é posicionamento, né? Uhum. Quando você tem autoridade sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você está entregando, você tem um posicionamento diferenciado. Mas, cara, vamos lá. Centralizar. Para mim é um assunto bem complexo, você sabe muito bem disso. Porque, assim, eu acho que nenhum negócio vai para frente durante muito tempo, ou ele escala se eu centralizar. Eu não lembro quem foi o CEO, foi de uma grande corporação, que ele disse assim: o meu papel, literalmente, não deixa aí não, que isso não é seu não, é meu, deixa aí. Você fica pegando as coisas dos outros, deixa aí. Então, assim, o que ele disse: o meu papel é conectar pessoas melhores do que eu com outras pessoas que são melhores do que eu em outras áreas para me trazer resultado. Vê, ele entendeu ele talvez seja o grão-mestre ali, sabe? Por quê? Porque, cara, eu não consigo trazer resultado em tudo. Existem pessoas próximas assim. Eu não sou um cara eu não sou, como é que chama, tiete desses, porque fulano fez isso. Não, eu gosto de resultado real. E eu falei recentemente na conversa para mim poder entrar nesse projeto que eu tô hoje, Uhum. que se durante minha carreira eu tivesse trabalhado com duas pessoas que eu admiro muito e que hoje eu estou tendo a oportunidade de trabalhar diretamente com uma delas, eu seria um profissional melhor. Por quê? Porque eles são muito bons naquilo que eu, comercial, não sou. Entende? Uhum. Então, um é um gestor operacional e o outro um é diretor operacional, o outro é um expert em finanças e um eu chamo de comandante, o outro eu chamo de mestre. Por aí você tira. É. Entende? Então, assim, cara, é exatamente isso. É eu entender minha limitação. E a partir daquele momento, eu enxergar que o outro vai me complementar naquilo ali. Agora, tem muita gente que tem o ego frágil, que tem, sei lá, dê o nome que der aí, sabe? Que se sente menosprezado pelo outro conseguir algo que ele não consegue, pelo outro ir à frente do que ele não consegue. Uhum. E com base nisso, eu acho que ele acaba inferiorizando internamente ele e ele vê no outro uma ameaça. E quando eu vejo no outro uma ameaça, o que é que eu faço? Eu, eu vou usar como repelência. Eu vou repelir ele de perto de mim. Uhum. Entende? Então, assim, cara, não é isso. O cara é melhor do que eu. Cara, que massa. O que é que eu posso potencializar o resultado desse cara? Onde é que eu canalizo a força dele para o meu resultado e junto dele? E Uhum. trazer ele para perto. Por quê? Porque aquele cara dali vai me ajudar a chegar no resultado muito mais rápido. Entende? E veja, se esse cara chegar a me ultrapassar, é massa. Por quê? Porque é sinal que eu fui competente o suficiente para forjar algo. E quando eu falo forjar, não é no sentido de camuflar, é no sentido literalmente de construir, de É. lapidar algo naquele cara e potencializar um resultado. Então eu acho que é mais ou menos isso. E assim, voltando para eu poder concluir, mas aí tá fazendo efeito, tá vendo? Hum. Nem tô perdendo a linha de Tem um raciocínio. caminho. Então, assim, aí fudeu, fui elogiar. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre um pequeno ponto. Ah. Quanto maior é o cargo, em algum momento eu, Kleber, enxergo como mais frágil. Porque o cara acha que vai tomar o espaço, vai me empurrar, vai me ofuscar, vai fazer isso. E não é isso, cara. Se esse cara. Eu acho que funciona muito com a construção de uma parede. Hum. O tijolo mais baixo, ele tem que ser mais forte, mais resistente. Ele tem que estar muito próximo da base. Por quê? Porque a base é mais forte do que o tijolo. Entende? Então o que é que acontece? A base está sustentando ali. Esse é o cara do resultado. É o cara que pau, pau, pau. Por quê? Porque eu sei que quando eu for construir o andar de cima,
A elevação é de tijolo. O tijolo é mais frágil do que a base, do que o concreto, do que o aço. Então, assim, cara, o tijolo vem depois. Entende? Eu sou a parte mais frágil. Porque o cara tá trazendo o resultado embaixo. Aí o que é que eu faço? Eu vou elevando. Eu vou, trago outro cara melhor do que o primeiro que tá lá embaixo. Então eu faço uma outra estrutura e aí vem eu novamente construindo. Por quê? Porque eu tô solidificando essa construção. Tá, mas aí tu tá me dizendo que o cara que é dono de um negócio, ele tem que investir num time pra poder se tornar muito melhor do que ele é. Sem dúvida nenhuma. Mas aí entra aquela questão, né? E quando o cara ele pensa que investir não vale a pena porque essa pessoa que foi investido o valor da empresa nele, Esse ela cara pode não é abandonar. empresário, não. Ele não é empresário. Não. Por que tu acha isso? Porque qual é o negócio que você escala sem ter pessoas competentes à frente e bem preparadas? Eu só conheço um e eu não posso falar aqui. Então ele tem que estar bem preparado, pelo menos fisicamente. Uau! Entendeu? Mas assim, e agora, você sabe que eu tenho muito esse lado cômico, né? Se quiser me contratar, o telefone tá aí, esse é meu agente. Mas o que eu falo é o seguinte, cara, falando sério e agora muito profissional, eu acho que quando a gente é. Eu acho que o empresário, ele tem que aprender uma única coisa. Não é ele que faz. É ele que tem a ideia. É ele que direciona. É ele que canaliza. Porque senão ele só vai ter um negócio. Como é que eu vou conseguir abrir outras frentes? Porque hoje, todo negócio gera um ecossistema. Né? Quer ver uma coisa? A gente conhece pessoas que têm um nicho, esse nicho gera uma demanda, ele cria outro negócio que gera uma outra demanda, e quando você vê, você tem uma mandala de negócios hub de ali. negócio. Um ecossistema fantástico, ele se retroalimenta, saca? E esse cara descobriu o game. Por quê? Porque ele colocou pessoas competentes, pelo menos pressupõe-se. Ele colocou pessoas, e o que foi que virou o papel dele? Gerir pessoas. Trazer pessoas. Ele virou um joalheiro. Por quê? Porque ele vai ali lapidando diamante, cortando. E não tem como encontrar o forjando. diamante já pronto, não? Cara, tem, mas tem um custo operacional para isso. E aí é onde tá. Eu preciso investir muito para trazer esse cara. Meu resultado é rápido. Eu prefiro trazer um cara como esse. Eu sei que eu vou pagar um preço. Né? Do que preparar uma pessoa. Sim, sem dúvida. Se meu resultado, eu preciso de um resultado mais rápido do que o tempo que eu tenho. Quanto é que custa para mim investir no conhecimento para aquela pessoa trazer o resultado que eu preciso? E o tempo para que isso Mas aí eu aconteça? também não estou dizendo que eu não vá preparar alguém. Por quê? Porque para todo carro eu tenho que ter um substituto. Entendi. Tá, mas beleza, entre lapidar e já encontrar o diamante bruto, aliás, entre encontrar o diamante bruto e a gente começar a lapidar e encontrar o diamante já prontinho, isso me gera um custo muito maior. Qual a tua percepção? Tu pode passar isso como para a virada de chave, pegar o código. Como é que tu analisa as pessoas entre perfil comportamental, entre as decisões, entre seja papel de liderança, ser protagonista ou não? Como é que tu analisa hoje uma pessoa para tu poder contratar e trazer ela para dentro do negócio que tu tá como responsável dele? Flávio Augusto falou algo bem interessante. Ele tem que ter vontade, sabe? Ele tem que ter desejo mesmo. Hoje, infelizmente, poucas pessoas têm esse tesão por fazer isso, sabe? Ter essa vontade. Cara, hoje, antigamente se dizia o seguinte: Fulano. Ah, mulher, fulano, duas mulheres conversando ali, duas mães conversando ali. Teu filho, como é que tá? Ah, fulano, mulher. Virou vendedor, né? Aí o outro chega e diz assim: atenção, eu gerente de banco. Eu, tá ali. Eu, gerente de banco, né? Diretor de multinacional, perere, perere. Cara, os maiores milionários que eu conheço são vendedores, irmão. E veja, às vezes eles não estão vendendo nem produto. Às vezes é só uma ideia, um conceito. Entende? E, cara, eu não conheço outra profissão que controla o salário. Mas, Kleber, controla mesmo? Controla. Ele pode não ter precisão milimétrica, em alguns casos. Em outros, sim. Por quê? Mas hoje eu vou sair mais cedo, vou ligar para mais gente, vou entrar em contato com mais gente, vou fazer mais resultado, vou gerar conexão, vou fazer mais resultado. Não tem outra forma, cara. Não tem. Você é empreendedor, você sabe o que é isso.
Se você ficar sentado olhando a conta, tem hora que você diz assim, meu Jesus, vão levar meu carro, meu Deus, vão levar. Por quê? Porque tem hora que não chega. É. Agora, obviamente que quanto mais esforço, você vai ser notado, né? Você vai ser visto. Então, assim, e mais uma vez, não é só o empreendedor, também é o intraempreendedor. Por quê? Porque eu conheço pessoas que ganham na casa ali os seus 25 mil, Uhum. né? E são intraempreendedores. Cara, mas 25 mil é pouco. Né? Tá falando de cargo público. Mas eu conheço vendedores que ganham muito mais. Saca? Então eu acho que é entender isso. Eu vejo que tem muito vendedor que quer ser o dono. Porque o cara tá ganhando mais do que eu. Pô, então investe. É fácil demais, pô. Compra o risco, né? Compra o risco e vem pra dentro e tamo junto, irmão. Agora, o cara chega, pega o cavalo selado, penteado, bonitinho, né? Todo Ainda quer que escovadinho. volte ele em cima, né? Né? Aí, pelo amor de Deus, pelo menos lubrificante, né, irmão? Né? Caraca. Mas assim, então, eu acho que assim, dentre posicionamento, liderança. Eu não falei do perfil. Eu falei só vamos Isso, é continuar do verdade, perfil. verdade. Perfil Esse concordo. médio é bom, pô. Aquele que tu indicou é top. Eu acho que eu tô precisando beber ele. Então, veja. Aí a gente falou do protagonismo, né? Que de certa forma existe um protagonismo nisso tudo. Ter tesão, ter amor pelo que faz. Mas acima de tudo, ser inconforme. Ele não pode ser conformado com o resultado, ele não pode ser conforme. Aquele cara que, não, é porque, não, só que dá, sabe? Isso me traz uma ânsia, me traz uma agonia muito grande, porque eu vejo pessoas que, cara, isso não é pra mim, sabe? Tá bom Aquele isso, carro, Ricardo. não, tem que pagar IPVA, é caro que você não tem, irmão. Não, tal carro, não, é porque você não pode comprar, é diferente, veja. E o teu dinheiro e não querer comprar é uma coisa, é escolha. Mas eu não ter o dinheiro e botar defeito, não fala isso não. O cara vai dizer a mim que é ruim andar no SW4. É ruim andar numa Porsche, numa Porsche. É ruim andar numa BMW. Não, irmão, não é ruim. Tem suas vantagens e desvantagens. Entende? Tua família é grande? Compra uma SW4, 7 lugares, um GLE. Entende? Um Avelar. Compra um carro assim, pô. Agora, eu chegar e dizer assim, não gostei. Olhe, cara, é opção. Que eu tenho dinheiro para comprar e eu não quero. Entende? Aí é outra história. Mas eu chegar e dizer, não, porque não, cara, não me atende. Eu tava numa conversa esses dias que a gente tava falando, a gente fala muito sobre vou comprar tal carro, que isso, que aquilo outro. Eu ouvi falar 3 modelos de veículo lá, e do contrário do que a gente imagine, o cara ganhou 150 mil para vender o carro. Em uma venda. Entendeu? 150 mil ele ganhou. Eu não pude ir afinco, porque eu tava como um telespectador da história. E o outro pagou 20 mil para poder o carro chegar antes. Saca a realidade? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre o seguinte, cara. Mas o cara pagou 20 mil para ter o carro antes. Ele ia ficar perto. Ele tinha o dinheiro. 20 mil não é nada. Entende? Entendi. O outro, a gente tava conversando e foi um cliente nosso em comum. E ele chegou e disse assim, cara, eu vou perder dinheiro nessa casa e eu vou perder uns 100 mil reais nessa casa. E você olha, caramba, o cara vai perder 100 mil reais, bicho, como é que esse cara... Aí ele disse, agora tem o seguinte, eu vou tirar o prejuízo nela, nisso, nisso e nisso. E não é prejuízo, eu tô tardando a ganhar, vê a mentalidade que o cara teve. Eu tô... É do copo meio cheio. Tu tá entendendo? Sim. Por quê? Porque se fosse eu dizer, não, porque 100 mil, pelo amor de Deus, eu vou fechar o negócio. Não, meu irmão, eu vou fechar. Sabe por que eu vou fechar? Esse cara vai fazer isso, ele vai ter isso. E quando foi depois, ele disse, sabe aquele 100 mil? Sei. E aí? Ganhei quase 400 mil. Como foi? Não sei. Eu não sei te dizer. Tem gente que foca muito mais na perca do que no ganho, né? E veja, mais uma vez, tudo é negociação, é negócio e tal.
negócio e negociação, né? Mas assim, o que eu quero dizer é essa vontade, essa inconforme, sabe? Essas pessoas inconformes, quantas você viu não atingir um resultado? E veja, eu não tô falando de ser um bilionário, eu não tô falando de ter um helicóptero na garagem de casa, ou ter um hangar, ou ter. Não, não tô falando isso. Cara, sucesso pra mim é você realizar sonho. Se eu acho que eu vi. Inclusive, eu acho que é de Furiosos, Velozes e Furiosos, né? Tem um rapaz lá que fala o seguinte. Eu acho que é desse filme mesmo. Que a obsessão, ela vence o talento. Ah, eu escutei um outro que é o seguinte: a estratégia, o talento vence o esforço quando. Não, vence a estratégia quando a estratégia não se esforça. É É porque algo do tipo assim. Se não for, quando a gente pode ser que bota, seja a gente japonês. bota na cabeça. E aí entra essa questão do perfil comportamental dessa galera para tu poder fazer contratação. Que a gente vai pegar o quê? Agora hoje é geração Z, né? E é para fazer a contratação dessa turma que quer estar em casa, quer trabalhar home office, quer trabalhar 4 horas por dia, não quer. Qual outro ponto que a gente viu? Porque. Cara, vamos lá. Tem gente que diz o seguinte: eu não sou adepto a horários, Uhum, né? Mas você vê que já teve dia da gente sair de reunião meia-noite, né? A sim. gente pegar a estrada aí meia-noite, 1 hora da manhã e vir cantando. Já foi corona. Sabe? Para não dormir. Mas assim, você viu o resultado que teve, Sim. né? Você vê o que a gente consegue fazer. E eu vejo que não existe isso. Não existe essa percepção de chegar e dizer o seguinte, cara, eu não tenho horário. Hoje, no projeto que eu estou alocado, eu não tenho horário. Mas eu tenho entrega de resultado. Uhum. E só quem sabe do teu resultado é você. Se você vai acordar às 6 da manhã, ou se você de repente acorda meio-dia, cara, eu conheço pessoas que acordam 11 da manhã, mas te entregam um resultado incrível trabalhando a parte da tarde, pegando um pouquinho ali 6, 7 horas da noite. Então o cara consegue te entregar um resultado incrível. Cara, eu não sou esse cara. Não consigo trabalhar full time de casa. Uhum. Então eu acho que aí a gente volta à conversa inicial, talvez seja entender mais como é que funciona isso tudo. Eu não gosto de maneira nenhuma, eu acho que quebra a cultura o home office 100% full, Entendi. tá? Mas assim, eu acho que dependendo de como seja, se bem estruturado, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns profissionais e entre eles um cara muito, assim, muito foda. Acho que não tem outra palavra. Ah, Uhum. muito foda, de verdade. E ele me mostrou uma outra realidade, né? Ele, como gestor de projetos, ele me mostrou uma outra realidade. Ele me mostrou a realidade do híbrido, né? De como controlar, de algumas ferramentas, de entrega, de tal. E a partir daí eu comecei a modificar. Pode ser que eu conheça um outro profissional que me mostre que full time, né, full home funcione, mas eu não, até agora eu não. Mas tu é a favor ou é contra, Rob? Cara, tem na linha de raciocínio que eu falei, eu sou contra. Full, eu sou contra. Mas o híbrido talvez funcione. Depende da pessoa. Me entregou o resultado? Beleza. Entendi. Entende? Eu acho que Uhum. não são as 8 horas diárias que vão te trazer resultado. Porque eu conhecia pessoas que passavam 1 hora no banheiro próximo de meio-dia e 1 hora no banheiro próximo às 5 da tarde. Tem um ponto que eu esqueci de falar no início, que aí eu falei sobre os resultados, né, que Cleber já atingiu, sobre a questão de seguradora, corretora. Só que existe algo que se torna incomum, quando inclusive a gente está batendo papo com alguns empresários, quando a gente sabe que Cleber já foi da aeronáutica. Alves diz que eu sou da Marinha, que eu fui da Marinha. Mas não é da até onde eu É, saiba. Força Militar. Então, e aí, todo lugar que você chega, e eu acho isso muito engraçado, porque a gente tá conversando e tá fulano, eu conheço. Ah, falou, eu conheço. Ah, mas eu conheço. E aí você, pô, quem é que Kleber não conhece, né? A gente fica sempre nessa. E tudo que a gente precisa é o cara que praticamente é onipresente.
E aí eu acho que é importante a gente trazer também no ponto de vista para a turma, porque assim, a gente tá falando sobre posicionamento, tá falando sobre liderança, tá sobre comportamento também. E o network, no teu ponto de vista, o quanto isso deveria ser essencial, o quanto as pessoas poderiam ou teriam, ou como ter isso como uma regra de vida para dizer assim, eu preciso investir nisso. Seja para estar com pessoas, seja para tomar um café, seja para estar num evento. Cara, na concepção do que tu já iniciou para o que Kleber hoje vive, o network é necessário ou desnecessário? Ou tu acha que dá pra pessoa fazer assim, não, eu sou o bichão e eu consigo fazer sem o network? Vamos lá. Eu vou deixar aqui. Inclusive, existem pessoas que vão discordar, Hum, tá? Mas eu tô nem aí. Paga minhas contas sou eu, os boletos é meu e o Banco do Brasil tá me ligando. O que eu falo é o seguinte, cara, hoje existem modelos de participação societária que você já entra com o network. Então você vê que é uma moeda de troca, hum, tá? Tem pessoas que são contratadas pelo network. Dá um minutinho aqui. Ou será que me ligando? Não falei? Alô? Não, não. Não é Maria, não. Você tá atrapalhando. Eu tô tentando gravar um podcast aqui. De nada, moço. Pode tirar meu nome aí dessa lista. Viu? Maria é só depois das 20. Ou até agora, pelo horário, não dá para trabalhar com Maria ainda, não. Você também. Pronto. Sei quem é essa Maria, não. De onde eu dou esse recado a Maria. Mas vamos lá. Quando a gente fala de network, a gente fala. Você presenciou várias vezes o cara chegar e dizer assim: tal fulano, como ele é? E o que ele. Eu hum, não conheço. Vamos apostar? Então, assim, por que isso? Porque literalmente foi uma das coisas que eu mais investi. Network, intencionalidade, tá? É, tem uma cena que eu costumo contar ela muito, eu não vou falar, não vou fazer igual o Paulinho Gogó, vou premunir a identidade fisiológica da galera. Cara, a gente tava, era um sábado, hum. tava levando meu sobrinho pro campeonato de judô, né? Eu também atrapalhei muito os atletas de judô. Eu não fui atleta, mas eu atrapalhei muitos caras. Eles queriam ganhar e eu não deixava fácil, É. né? Então, assim, eu tava com ele lá e de repente o telefone toca. Aí o CEO da empresa, na época o diretor da empresa, ligou pra mim. Os caras, tô com um projeto aqui que é a tua cara, tá, não sei o que, não sei o que. Os caras tão. Tu tem como vir aqui só trocar uma ideia com os caras? Tem. Cheguei lá, tava o CEO da empresa, faturamento. Oi. Vamos lá. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu sabia o nome, mas não tinha ligado. Eu não sabia quem era a imagem, não tinha a imagem da pessoa, só tinha o Ah, nome. E quando foi daqui a pouco, o cara do meu lado e eu achando assim, meu irmão, esse cara é o gestor, ou o diretor da empresa, assim, irmão, tá lascado, tá? Eles estão numa ressaca da porra. Aí eu falei, se tu quer alguma coisa. E eu não sabia quem era o cara, e o cara e falando com ele. era eu tenho um kit de ressaca ali, tu quer, tem engolfo, tem isso, tem aquilo outro. Tu tem mesmo? Eu disse, tem, oxi. Foi daqui a pouco, fui lá, peguei, fiz uma misturinha, só, toma aí, pá dentro. Aí quando foi daqui a pouco, a gente conversando e tal. A gente se levantou, aí o cara chamou ele pelo nome. Eu digo, ih, fudeu. É. Eu acho que eu mexi na pedrada. Então, assim, a partir daí, a partir daquele dia, eu trouxe ele muito para próximo, sendo eu, sendo intencional. Eu teria feito aquilo. Eu não fiz aquilo porque eu não sabia quem era o cara. Se eu Uhum. tivesse feito, lógico que eu tinha feito uma Mas era o graninha a seu eu mais. natural. Exato. Só que Uhum. o que é que acontece? Tem muita gente que faz isso exatamente na intencionalidade de aproveitar a circunstância. Nesse caso, o cara é um aproveitador. Para mim, eu sou um oportunista. Eu aproveito a oportunidade, Uhum. entende? O aproveitador é o cara que vai chegar ali e vai tomar com. Vai ter benefício numa situação que muitas vezes ilícita, ilegal, ou tirar proveito de uma situação para que outro tenha prejuízo. Eu acho que não é isso. Aham. O network se dá através da intencionalidade. Qual a intenção que eu tenho com o Estevão? Eu promovo o negócio. Cara, quantas e quantas vezes eu já discuti com você? A gente conversando assim, eu sei, cara, eu prefiro
que o cara, eu prefiro não pagar comissão, não receber comissão. Por que isso? Eu quero esse cara próximo. É uma Ah, o moeda de fulano, troca, né? o cara não tem, mas é porque o cara não, cara, se o cara não tem a me agregar, eu não vou indicar ele. Eu ouvi de um cliente e isso me marcou muito. Ele estava encerrando a operação e era um cara de um conhecimento fantástico, empreendedor. Para você ter ideia, ele foi diretor nacional de uma das maiores construtoras do Brasil. O cara dirigiu da América Latina. Ele dirigiu obra em Singapura, dirigiu Caraca. obra em Angola, tal. Então, assim, cara, você tira o nível e o orçamento que esse cara trabalhava. Uhum. E ele chegou para mim uma vez, a gente conversando sobre encerrar a operação, e eu fui tentar entender com ele para saber se a gente podia ajudar em alguma coisa. Disse, cara, eu tenho outros empreendimentos, mantém isso aqui. Isso aqui era fruto de um ecossistema, tá? Esse negócio que ele estava fechando porque mantinha outros negócios dele e tal, e os sócios desse negócio não assumiram o papel. Então, a partir dali, ele chegou, estava levando nas costas sozinho, e ele falou, Hum. cara, não quero, eu tenho Carga de outras boa. coisas, tal, não quero. Entendi. Então, o que foi que ele disse? Ele me disse uma coisa que aí é um tal pulo do gato. Eu falei o contexto e aí eu vou falar a intencionalidade que ele falou. Uhum. Ele disse o seguinte: se eu não puder me sentar com esse cara para comer uma fatia de pizza junto da minha família, eu não preciso ter negócio com ele. Por quê? Porque ele disse: se algo, o que eu tenho de mais íntimo, de mais valioso, de mais precioso é a minha família. Se esse cara não tem caráter, não tem moral para sentar junto da minha família, por que eu vou fazer negócio com ele? Caraca, tem um corte aí, hein? Saca? Então eu acho que é muito isso, porque assim, vê, eu tenho relacionamentos que ultrapassaram isso dos negócios, ultrapassaram para a vida. Uhum. Por quê? Porque o que eu tenho de mais importante é a minha família, são as pessoas que eu amo, são as pessoas que estão ao meu lado, tá? E às vezes eu discuto muito com Dona Encrenca exatamente por conta disso, porque assim a gente chega num consenso de que relacionamento transborda, tá? E é muito importante isso, é muito importante o que eu gero com a minha filha. Por quê? Porque ela sabe que papai vai para uma reunião. Hoje de manhã, preparando o café para mim, que eu tenho uma cozinha especial, linda, Uhum. e ela chegou para mim e disse, papai, é, a gente, você tem quantas reuniões hoje? Então, assim, vê o quanto ela entende que é importante se relacionar e estar com outras pessoas e se reunir com outras pessoas. E aí é onde tá. Cara, network é muito, vai muito além de só apertar a mão, sabe? É escuta ativa, é você realmente estar ali, entender o problema do cara e solucionar o problema do cara. E transbordar dos negócios. Porque, veja, mais uma vez, esse projeto que eu estou alocado é exatamente aquele cara que estava de ressaca. Caraca, foi mesmo? Saca? É, e vai saber quem é ele. Eu não posso falar, né? Mas é exatamente Cara, aquele que cara. faz tempo que eu escutava essa história. Quem é esse rapazinho? E eu doido pra saber, e agora juntei as peças. Entendeu? Então, assim, vê o quanto. E a gente já teve outros negócios juntos, Muito a gente já massa. participou de outros negócios juntos. Uhum. Tem um cara que foi cliente nosso também, que você vê o quanto é relacional, né? Para você entender. Mas, lógico que tem autoridade sobre e domínio sobre aquilo que você faz, Uhum. porque só o relacionamento não vai. Chega um ponto que o relacionamento te abre a porta, mas não te deixa permanecer dentro daquele ambiente. Sim. Entende? A partir dali, obviamente, que você tem que ter contexto, você tem que ter enredo, você tem que ter todo um aparato que te propicie isso. Mas tem gente que simplesmente só quer o relacionamento. Então, são portas sendo abertas constantemente e muitas vezes o cara entra no lugar certo, mas não tem um contexto, mas não tem. Talvez a palavra não seja contexto. Talvez seja aglutinação do conhecimento. Ele não tem um conhecimento aglutinado, ele não tem nada homogêneo para poder entregar. Uhum. Da mesma forma que o relacionamento me abriu portas e que essas mesmas portas, quando eu cheguei lá, cara, isso aqui não é para mim. Isso aqui não. Entende? Uhum. E muito. Cara, eu sou
Eu sou muito intenso. Como todo ser humano, eu tenho uma porrada de defeito. Eu acho que do filho do Papai do Céu, o mais safado sou eu. Mas assim, tem uma coisa que eu sempre levei muito a sério, foi minha carreira, tá? Eu não tenho, e eu posso dizer isso, eu não tenho nada que desabone a minha imagem profissional. Como ser humano pode ser uma porcaria. Isso aí é subjetivo. É seu. É a sua imagem, é a de Matheus que não comeu a pizza toda, entendeu? Mas o que eu falo é o seguinte: não existe nada que desabone a minha imagem. Nada. Lógico, como profissional eu posso ter falhado na tomada de decisão, Uhum. eu posso Isso é ter. natural, né? São erros, né? Sim. E o Somos é humanos. necessário também. Até para Como é aprendizado. que a gente amadurece? Erre rápido o suficiente para que não perceba que houve um erro, para que o prejuízo não seja grande, para que o Uhum. timing você não perca. Mas com relação a caráter, valor, cara, isso permanece. E aí é onde entra. Eu tive oportunidades com pessoas que eu admirava muito, de verdade, que eram referências para mim quando o assunto é, é a minha profissão, né? Porque eu sou um vendedor. Eu Uhum. não sou nada. Os caras chegam e dizem, mas qual é o teu cargo? Ah, isso aí é outra história. Foi um negócio que os caras inventaram aí, que isso nem existe. É, Mas assim, eu sou um vendedor, cara. Entende? O que foi que aconteceu? Eu sou um vendedor que subiu de estágio. Entendeu? Eu entendi um pouco de estratégia, entendi um pouco de como é que faz isso, como é que faz aquilo outro, e eu consigo distribuir bem isso aí. Eu consigo vender essa ideia. entendi. E eu tive a oportunidade de trabalhar, de pelo menos receber a proposta assim da pessoa, e eu, cara, ficar extremamente empolgado, pai, pai, pai. E quando for daqui a pouco eu olhar e dizer, cara, isso não vale a pena. Não, isso não vai valer a pena. Não, não é pra mim, velho. Não é pra mim. Porque assim, você nunca vai me ver num personagem, sabe? E lógico, a gente como profissional tem dia que você não tá bem. E eu não preciso estar bem todos os dias. Uhum. Mas você nunca vai me ver perder a cabeça, estar impaciente e gritar com alguém e fazer aquilo outro. Cara, se eu não tô bem, eu desmarco, sabe? Se, se eu vejo que não faz sentido, você mais que ninguém sabe o quanto eu gosto da transparência nesse sentido. Então, cara, eu não vou te abrir uma porta que você não possa permanecer. Uhum. Mas se eu souber que alguém vai fechar uma porta porque você está cometendo uma falha e eu chego lá, ó, cara, tem como a gente corrigir isso aqui? Deixa eu te dizer. Existe uma insatisfação por isso, por isso, por isso, por isso. Precisa de ajuda? Quer corrigir? Quer, cara, quero. Ó, não sei como corrigir, mas vamos achar alguém que consegue. Por quê? Porque eu acho que eu não tive isso, entende? Uhum. E talvez seja por isso que E uma série que você não é egoísta a ponto de guardar só pra você, né? não, não, não. Ah, cara, quer ver uma coisa? E aí eu falo muito sobre isso. Se você, o conhecimento, você pode proliferar ele, capilarizar ele, expulsando ele, expurgando ele, o mais longe que você tiver. Cara, você vai aprender mais. Sabe por quê? Recentemente aconteceu um fato que eu fui discutir uma ideia minha que um cara usurpou com o cara que usurpou e com o cara que ele tava vendendo a ideia. Cheguei lá, o cara, eu olhei, conheço isso. O cara falou pra mim, conhece, não conheço. Fala o conceito disso aí. Quá, 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 porque a ideia não era dele, entende? Aham. Cara, é massa. Ele aplicou o conceito dele lá. Eu vi que houve uma mutação naquilo ali, mas o resultado não ia chegar. Por quê? Porque as nuances que aquilo foi calculado não era para aquilo ali, entende? É. Então eu teria que chegar ali, aperfeiçoar, visualizar o negócio, modificar, personalizar. Mas o cara pegou uma fórmula pronta, sabe o cara do Tang, do Kisuke? Pô, isso aqui, fulano, vou botar. Chegou lá, o cara sabia isso, cara, não contratava. Ele não conseguiu explicar direitinho. Eu não quis nem dizer que aquela ideia estava no e-mail que eu tinha mandado, tá? Eu não ia falar isso. Mas o que é que acontece? Cara de pau, velho. Não e tipo, mais uma vez, cara, eu vou te dizer. E aí eu volto a falar sobre network. Esse cara que entrou em contato comigo foi o mesmo cara que chegou para mim há 2 anos atrás,
bicho, ó, eu tô precisando de um profissional assim, assim e assim. Hoje eu não tenho condições de pagar o que o cara realmente tem condições de você intermediar, porque eu sei que você conhece fulano, ciclano e beltrano. Uhum. Você sabe, não preciso fazer demagogia, não tô falando o nome de fulano, ciclano aqui também, porque não faz o meu feitio. Cara, tem um parceiro, tem um amigo meu que tá precisando de uma força, de um help. Tem como você ajudar? Tem. Quem é o cara? Pá, fulano. Fulano começou a curva, a curva, fulano estabiliza. Daqui a pouco vocês não. Vamos fazer o seguinte, agora eu posso te pagar melhor. E eu ouvi o áudio. Não foi fulaninho que me disse, nesse craninho. Eu ouvi o áudio. Eu agora posso te pagar melhor, fulano. Eu tô pensando em abrir isso, fazer isso, fazer isso. Então você percebe que a ajuda foi recompensada. Não que eu vou ajudar pensando, não. Mas o cara que Deixou. ajudou ele de verdade, ali, houve a recompensa. Hoje eu acho que são 4 CNPJs. Nossa. E se tornou um outro negócio. E se tornou um outro, que se tornou um outro. E qual é o meu papel nisso tudo? É que toda vez que os dois se encontram, toda vez sem exceção, bicho, até hoje eu dou graças a Deus ter vindo na minha cabeça o nome de Kleber, porque Kleber me indicou e fez isso e aquilo. E o outro da mesma forma. Por quê? Porque ele tava passando. O cara que eu liguei, além de ser um ótimo profissional, naquela época eu tava passando por uma crise muito grande e não financeira, mas muito mais uma crise profissional. Ele tava pensando em pivotar o negócio. Uhum. E aquilo ali, quando o cara chegou, o cara disse, meu irmão, vai, se não fosse você, eu não tinha conseguido abrir os outros 4 CNPJ. Porque você me orientou nisso, me ajudou nisso, me esclareceu sobre isso, e a partir daí foi que eu fui tomando fôlego, fui vendo que eu tinha pessoas competentes próximas a mim e consegui alavancar o negócio. E veja, qual foi o papel do Kleber? Network, cara. O dedo no Network. network. Exato. Então, respondendo sua pergunta agora objetivamente, sim. Para mim, network é um grande ativo, tem que ser investido e não é construído. Você não é um cara popular. Você se torna e você vai se moldando através disso, através do contato, através de eventos. Você vai promovendo isso. Cara, hoje de manhã, né, minha cozinheira que foi cozinhar para mim tava com preguiça, tava chovendo hoje de manhã e a gente decidiu ir comer no na barraquinha de lanche. Hum. A barraquinha de lanche que há 5 anos fica na frente da empresa onde eu trabalhava e do projeto que eu tava. E quando a gente chegou lá, minha filha já chegou chamando o cara pelo nome, Uhum. entende? Uhum. E no meio do caminho elas, papai, pai, eu queria lanchar lá perto do projeto que o senhor tava, da empresa que o senhor tava. E quando a gente desceu do carro, ele já chamou ela pelo nome. Lívia, tem suco de maracujá hoje. Então veja, a que nível? O cara da barraca, esse cara da barraca, eu precisei de um favor, não tava achando a peça para um carro. Esse cara da barraca chegou e disse: tem um amigo meu que tem um ferro velho. Ligou pro cara do ferro velho, na concessionária não tinha peça. Ele conseguiu. E ele conseguiu a peça. Então, velho, o cara da barraca de lanche. Uhum. Network, importa ou não? E quem Importa. menos a gente espera, né? E aí é um time, irmão. Não sei o que eu vou precisar. Entendi. E quando você fala sobre, o Kleber é o cara que liga para um, que liga para outro, que resolve, faz. Cara, é exatamente sobre isso. É, Por quê? Porque é se relacionar intencionalmente. massa. Cara, a gente falou pra caramba sobre comportamento, falou sobre personalidade, identidade, que acho que implementa aqui também. A gente falou sobre liderança, falou sobre gestão, falou sobre uma porrada de coisa. Mas aí bora pra uma prática, que acho que é muito massa a galera que tá assistindo, eles entenderem que atrás de toda teoria e tudo que a gente falou aqui é a prática, até o que a gente vivencia. Isso aqui a gente come, como diz o Matuto, né, come com farinha. Todo dia sendo protagonista, não somente da nossa própria história, do que a gente está buscando construir. É porque até Kleber, ele comprou um desafio. Ele disse assim, ó, tudo que eu construí eu deixei de legado Valeu, Liv. para minha filha, né, como um patrimônio que ele construiu. E ele fez o desafio para ele mesmo de construir tudo absoluto zero novamente. Então vocês entendem que, lógico, tem hoje as vantagens que são os network, o conhecimento que tem. E eu queria te fazer uma pergunta, irmão. Se hoje tu pegasse do absoluto zero,
tá? Do absoluto zero, tá? Sem R$ 1 no bolso. Como é que tu escalaria? Pensando a nível de qualquer tipo de produto. Pode ser um serviço, pode ser um produto, o que for. Como é que tu escalaria um negócio do absoluto zero, tendo só duas ferramentas? Network e o teu conhecimento. Nada mais do que isso. O Kleber tá todo fudido, tá lascado, tem De um novo. tostão. Como é que tu escalaria esse negócio? Cara, eu vou dar duas vertentes, tá? Uma como um intraempreendedor, sendo um colaborador. Ah, Eu ia para a área comercial, irmão. Ia, o básico do básico, ia aprender a vender na rua. Contato com a galera. Entender qual a necessidade. pega esse ponto. Uau. Sou bela. Pega esse ponto da venda. O que é que tu iria comer, seja em livro ou conhecimento, na parte comercial? Porque a gente sabe que lida a questão de pessoas. Cita dois exemplos. O que é que tu pegaria dentro do comercial sobre comunicação, relacionamento? Dois viés que tu estudaria e comeria aquilo ali todo santo dia para poder melhorar. Primeiro, eu treinaria, tá? A escuta ativa. Massa. Vendas é escuta. Não é o que eu falo, é o que eu respondo, tá? Uhum. E, e o segundo, eu acho que talvez o mais importante seria a oratória, tá? Porque para que eu aprenda a falar, eu tenho que aprender a Tá. ouvir, Sim. entende? Então eu acho que seriam essas duas. Eu acho que talvez a mais importante na área de vendas é a escutativa. Show. E quando eu falo sobre escutativa, não é ouvir o que você está me dizendo, é ouvir, entender e posterior comunicar aquilo que eu ouvi de forma a trazer uma solução, aplicando aquilo que você disse, a questão do meu conhecimento. Show. E como empresário, e aí como empreendedor, cara, eu acho que uma coisa que Nero não, foi outro cara que falou, não sei quem foi que falou, acho que foi lá em Roma, sei lá, pão e circo. Quando a gente fala, eu acho que o ramo alimentício é algo bacana de se olhar, sabe? Consumo, né? Uhum. E entretenimento. Entretenimento? Eu posso falar por experiência. É. Mas não é adulto não, tá? Eu tô falando, e adulto Ah, também, você quer abrir um vôlei? Não, ajuda. Eu quero. Tá, mas pegando esses dois campos, do Tá. entretenimento e do alimentício, por onde, por onde é que você começaria? Cara, mais uma vez, eu acho que o simples do simples. Eu não, eu acho, você disse uma coisa muito bacana, é começar do zero. Uhum. Eu vejo muita gente vendendo no semáforo, fazendo tudo isso, e cara, talvez entender isso, sabe? Entender a necessidade real da massa que consome, seja o que for, porque lógico que eu não vou vender um único produto a vida inteira, né? Uhum. Mas qual é a como é que eu faço para atingir isso aqui? É eu pensar inicialmente o seguinte: quanto eu preciso faturar inicial? Eu preciso até 2.000, pronto, eu preciso até 2.000 para me sustentar, beleza. Qual o produto? Quanto eu tenho que vender? Qual o ticket médio? Quem vende? Quem é o meu concorrente? Qual o melhor horário para poder fazer isso? Quem vai me escutar? Quem é a necessidade de consumo, de compra disso aqui? É imediata? Eu, sei lá, são uma série de variáveis quando a gente fala de alimento, né? Uhum. Mas assim, eu acho que seria vender ali, sabe? Eu tive uma experiência quando eu era moleque. Meu avô tinha uma peixaria. Pai não é quem gosta dessa conversa. Aí, é, meu avô já estava cansado e tal, e deixou essa peixaria para minha mãe. Então, a gente, ele vendia fruta, verdura, e eu tinha que ir para Ceasa comprar, Uhum. né? O central de abastecimento. E, cara, a gente saía às 2 da manhã de casa. A gente pegava um carro de frete para poder ir às 2 da manhã para central de abastecimento, comprar tomate, cebola, negociar, ver qual é o melhor produto e tal. E no decorrer da semana, fazer a venda ao consumidor final. Então, assim, foi lidando com isso que eu aprendi a escutar. Foi aí que eu aprendi a ter o jogo de cintura, a negociação. Puxa daqui, encolhe dali. Não, mas isso aqui tá caro, não tá barato. Não, leva isso aqui a mais. Eu te entrego um plus e eu não consigo reduzir o preço, mas eu te dou um prazo. Então,
essa experiência com o povão, a massa que consome de verdade, Uhum, me trouxe a base que eu precisava para ir para outros ticket médios, sabe? uhum. Para ter a visão literalmente do vendedor, posterior do supervisor, posterior do gerente, posterior do gestor, do diretor, do empresário, do empreendedor, que eu acho que eu não me considero empresário, mas assim, talvez eu tenha uma visão empreendedora. Eu funciono muito bem como um protagonista, talvez seja isso, um protagonista de resultado. Há quem diga que são grandes resultados, mas diante de algumas pessoas são mínimos. Mas para mim foram resultados satisfatórios. Eu posso dizer que eu fui além da expectativa que muitos tinham, mas eu acho que eu ainda não cheguei no resultado final que eu espero. Nossa. E assim, galera, eu acho que fazer um complemento ao que você falou, do cara quanto a mulher também, que tem o sonho de começar a empreender, ou usar do. Eu sempre falo o seguinte, quem está intraempreendendo, ele tem uma vantagem de quem está empreendendo. Uhum. Porque quem está intraempreendendo tem a vantagem de rasgar o dinheiro dos outros, né? É você conseguir aprender, mesmo tendo a magia, mas está saindo do seu bolso. João Apolinário diz que ele investe para que o cara perca o dinheiro dele. Exato. Entender? Teste com o dinheiro dele. E aí, eu acho que é muito massa vocês pegarem por esse viés, porque é o seguinte, eu tenho um sonho de empreender. Não é que a gente acha, tem muita gente fantasia, né? Uhum. E acha que é aquele mamãozinho com açúcar, que vai ser fácil, não é. Mas uma dica que vocês podem estar utilizando, que é o seguinte, hoje o digital, que inclusive o Kleber está começando a se encaixar agora dentro dessa realidade, né? Tem uma certa dificuldade para a gente poder conseguir encaixar. Mas o digital hoje a gente consegue potencializar, que é como se eu me tornasse um onipresente. Eu estou em todos os lugares, em lugares diferentes, em estados, em horários diferentes, enfim. Então usem do digital a favor de vocês, porque além de vocês poderem compartilhar sobre o produto que vocês têm, e além de atingir pessoas, que é o que o Kleber fez a definição aqui, qual é o meu ticket médio, quem são as pessoas, onde é que eu quero atingir, tudo isso é a pessoa que vocês podem vender. E a gente está falando de uma gama de redes sociais que vocês podem estar utilizando para poder potencializar, seja no produto físico ou seja no digital, não importa, a gente consegue chegar nessas pessoas e inclusive de onde vocês estão saindo, a gente consegue trazer um resultado muito mais rápido através da própria rede social. A gente está falando de mais de 250 milhões de pessoas utilizando, aí seja no Facebook, dentro do próprio Instagram. Então, usem do digital. Tragam o lifestyle de vocês. É difícil a gente aparecer em frente à câmera quando não tem a facilidade. Mas quando você sente o gosto do resultado, assim como o Kleber já viu, inclusive, o resultado que vem para ele se tornar protagonista seja da ferramenta, do produto que está vendendo, vocês conseguem, inclusive, saber que através disso vocês potencializam o negócio de vocês. Então, mesmo do zero, ou mesmo com poucos investimentos, vai para a rua, bota a cara, enfim, faz o que for necessário, mas usa do digital para você poder potencializar. E galera, eu acho que é isso. A gente conversou pra caramba aqui, a gente conversou sobre muita coisa, sobre comportamentos. Se vocês pegar isso aqui do que a gente discutiu e vocês aplicar isso na vida de vocês, né? Acho que tudo que a gente conversou daria um livro, e não é algo que a gente conversou foi irreal. Acho que é muito do que a gente vive todo santo dia, né? A gente fantasiar para poder trazer algo para vender para vocês é o que a gente vive todo santo dia, tá? É lidando com problemas, solucionando. Se a gente não consegue, procura outra pessoa melhor. Mas aí eu queria encerrar esse podcast, primeiramente te agradecendo, tá, por ter participado desse primeiro. É uma honra para mim. Eu quero É, isso aí a gente conversa depois, pô. Deixa a parte bonita aqui, aí a gente conversa nos bastidores. no off. Exatamente. Mas eu queria encerrar esse podcast com o seguinte: se hoje, irmão, soubesse que teria a capacidade de mudar não somente uma, mas vidas, milhares de vidas, através de uma mensagem. Para encerrar esse podcast, o que é que tu deixaria registrado? Inclusive, não é só para hoje, não. Isso é para a nossa Posteridade. geração, para a próxima geração, porque isso aqui vai ficar eternamente. Então, pensa para milhares de pessoas. Qual é a mensagem que o Kleber deixaria? Tudo que é bom é moral, é legal e engorda. Não, tô brincando. Não, tô brincando. Cara, eu acho que uma frase que, assim, ela é muito forte em mim, muito, de verdade, o exemplo arrasta.
E se eu pudesse falar um pequeno texto, Uhum. é o seguinte, cara, Joel J diz que Deus, trabalho, Deus, família, trabalho, descanso, acho, Saúde. e saúde, né? Não sei a ordem, né, mas eu acho que são esses indicadores. E eu acho que eu acrescentaria dizendo o seguinte: esteja próximo de pessoas que vão te apoiar e vão te levar para o próximo nível. Pense na sua saúde mental, que eu acho que hoje é algo que muito se fala, mas tem poucas ações, as pessoas têm poucas ações para fazer isso, para cuidar realmente, e não só da saúde mental, na saúde como um todo, mas com ênfase na saúde mental. Leia muito, tente estar conectado com o que te faz bem, seja o que for, te faz bem, não não atrapalha a vida de ninguém, cara, vai para cima e, cara, se conecta. Se conecta. A palavra eu acho que hoje é conexão, sabe? Se conecta de verdade mesmo. Seja intenso, seja real e o exemplo arrasta. Nossa, show de bola. Ó, galera, é isso. Eu queria agradecer por vocês que assistiram até agora, quem está assistindo os cortes. Esse é o primeiro de muitos, tá? A gente vai trazer outros experts, outras mentes brilhantes para que a gente possa estar compartilhando isso para vocês. Em outros espaços também, o Cleber pode aparecer e vai aparecer em outros momentos sobre alguns outros assuntos também, para a gente poder trazer aqui do bom e do melhor para vocês, tá? Agradeço. E não se esquece também de se inscrever, compartilhar, salvar esse conteúdo aqui, mandar para outras pessoas para que, inclusive, essa mensagem possa impactar a vida delas também. Pode ter um amiguinho, uma amiguinha, o pai ou a mãe que ainda está desacreditado, e isso pode gerar uma grande mudança, uma grande transformação, uma metamorfose na vida delas, tá? Então agradeço, a gente se vê aí no próximo conteúdo, até depois do fim.